Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dalan de Castro. Lindbergh Faria, deputado federal, deu um show. Foi pra cima do Roberto Campos Neto. Realmente colocou contra a parede. Até porque as decisões do Roberto Campos Neto, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo do presidente Lula, não foram benéficas à nossa economia. Ele foi lá indicado, conforme as vontades de Paulo Guedes, que também, na minha visão, é um péssimo economista. A prova foi que no governo do Bolsonaro a economia travou. Por essas razões, o Bolsonaro perdeu as eleições. Então, quando o Lindbergh Faria vem aqui e cita nomes de ex-presidente do Banco Central, como Friday, americano, que é o guru dos presidentes dos bancos centrais, mundo afora, e mostra que a incompetência de Roberto Campos Neto e também a suspeita dos investimentos que possivelmente possa estar ganhando em cima da taxa Selic alta, sabe, assim, uma coisa que você nota que realmente o Campos Neto, ele não era para ser o presidente do Banco Central, porque parece que ele não entende corretamente de economia, e o deputado Lindbergh Faria, que é um parlamentar, está muito mais antenado nos assuntos econômicos do que o Roberto Campos Neto. O que eu quero dizer aqui é que o deputado Lindbergh Faria colocou Roberto Campos Neto contra a parede, mostrando para o Brasil que esse cara realmente é o maior problema da economia brasileira. Óbvio que a taxa de juros alta ela freia a economia, mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, da inflação é a população mais pobre. Então, sim, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyden, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyden ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia. É considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central. Mas ele fala autonomia em relação à política e em relação ao mercado financeiro. Ele tem um capítulo só sobre isso. Banco Central e os mercados. Mas há um outro tipo de independência, que mesmo sendo igualmente importante, na minha opinião, é raramente discutida. Independência em relação aos mercados financeiros. Eu citei aqui, na última audiência, um artigo do Nilson Teixeira, que é um economista muito sério. Foi economista-chefe do Credit Suisse. E ele questionava justamente 250 reuniões com instituições privadas, com bancos, feitas por diretores do Banco Central no ano de 2022. Vai além, disse ele, que o Jerome Powell, presidente do FED norte-americano, em 2022 teve 5 encontros. Nenhum com a banca privada, com o mercado. Todos com universidades e instituições. A Christine Lagarde, a mesma coisa. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever. Na verdade, uma gravação do André Esteves, do BTG. Foi gravado numa reunião. Ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui. Me ligou. Pô, André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. No primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blyden. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, e a inflação disparou. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91. E, presidente, não adianta dizer, olha, nós mexemos, eu aumentei a taxa de juros
no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem, que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro. Chegando até em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha, todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando e mudou as projeções futuras da taxa de juros. Nesse livro do Alan Blyden tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros e, na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros, né? Num momento completamente distinto do mundo. O senhor viu a crise nas bolsas, com a preocupação de recessão norte-americana. Hoje há um certo consenso de que a taxa de juros norte-americana, na próxima reunião de setembro, vai baixar 0,5%. Chegaram até a pensar em tomar uma decisão antes da reunião de setembro. Tal a preocupação com a desaceleração econômica. Está assim em todo mundo. Só Brasil e Rússia. Rússia está na guerra, presidente. Aí o senhor fala de inflação. Eu estava lendo o editorial do jornal O Valor Econômico. Essa inflação de 2,87 até julho é a menor desde 1998. O mercado está prevendo uma inflação de 4,2. Não tem sentido. Deixa eu falar outra coisa. A ata do Copom, que fala de incertezas fiscais, é de uma maldade. Porque vamos falar sério, eu inclusive fui contra o déficit, o arcabouço, alguns detalhes do arcabouço. Veja bem, o governo está saindo de um déficit de 2,3% do PIB para querer entregar déficit zero ou menos 0,25%. É um esforço fiscal gigantesco. Houve um contingenciamento de 15 bi aqui agora. Aí os senhores reforçam isso, essa falácia. Eu falo tudo isso para dizer também que nesse livro aqui tem um capítulo interessante sobre responsabilização do Banco Central, dizendo que os diretores do Banco Central têm que prestar explicações, têm que falar ao público de suas decisões. Eu, sinceramente, fiquei espantado. O senhor argumenta, às vezes, para vir aqui, que essa comissão não pode convocar um presidente do Banco Central por causa da autonomia. Eu entrei com a denúncia no Conselho de Ética e o senhor foi para a Justiça argumentar que, pela autonomia, o senhor não poderia ser investigado no Conselho de Ética. O TRF derrubou isso por 3-0. E aí o senhor vai prestar os esclarecimentos lá, tanto sobre os offshores, aquela denúncia do Pandora Papers, mas também sobre a denúncia que eu fiz. Eu apresentei aqui, está aqui, o nome das empresas, perguntei na reunião passada se o senhor era proprietário desses fundos exclusivos e se havia remuneração pela taxa Selic. O senhor não respondeu. Não é obrigado a responder aqui, até porque tem um conselho de ética. Nesses fundos exclusivos que o senhor é proprietário, existem títulos remunerados pela taxa Selic ou IPCA? Essa é a pergunta direta que eu faço. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das informações que o vídeo trouxe? Se vocês gostam e admiram o nosso trabalho, a gente conta muito com o apoio de vocês. Aqui embaixo está o número do Pix. Qualquer valor para que a gente possa sempre estar aqui trabalhando e trazendo as informações contra as fake news bolsonaristas. Valeu, pessoal! Deixe comentário e like. Compartilha o vídeo e se inscreve no canal.